Donald Trump assinou uma série de ordens executivas polêmicas já no primeiro dia como presidente dos Estados Unidos. As medidas não precisam de aprovação do Congresso e, por isso, são consideradas uma das ferramentas mais poderosas dos presidentes americanos. Logo após tomar posse, ainda no Capitólio, o republicano assinou algumas ordens executivas que no Brasil equivalem a decretos presidenciais. Para o combate à imigração ilegal, Trump declarou emergência de fronteira nacional. A medida autoriza o envio de forças militares para a região, proíbe a entrada de estrangeiros ilegais no país e permite a deportação de detidos. O presidente também irá retomar a política Permaneça no México, que obriga requerentes de asilo a aguardarem a decisão no país vizinho. O muro na fronteira vai ser ampliado e os cartéis do narcotráfico foram classificados como organizações terroristas. Há também uma medida que estabelece a definição de sexo biológico. Apenas os gêneros masculino e feminino serão adotados pelo governo. Na área ambiental, Trump retirou os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, que estabelece metas de redução do consumo de combustíveis fósseis e a substituição por fontes renováveis de energia. O presidente também retirou os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, alegando que a OMS cobrava valores excessivos dos países membros. Donald Trump revogou 78 decretos assinados pelo ex-presidente Joe Biden nos últimos 4 anos, entre eles a decisão de tirar Cuba da lista de patrocinadores do terrorismo. Trump também adiou a proibição do TikTok no país e concedeu perdão para 1.500 indiciados na invasão do Capitólio em janeiro de 2021. E agora a gente faz conexão com o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, obrigado, boa tarde ao senhor por estar mais uma vez com a gente aqui no Conexão Record News. Não surpreende muito, né? Porque Trump já vinha dizendo que assim que assumisse, adotaria uma série de medidas e na prática fez isso. É isso mesmo, Jonathan. Bom dia, boa tarde a você e boa tarde a todos que nos escutam, né? É isso mesmo, né? Sem surpresa, né? Se nós olhamos com alguma calma para essa realidade, ele está entregando tudo aquilo que ele vinha anunciando nos discursos de campanha e tudo mais, né? Eu chamo a atenção que Trump fez um aceno muito forte, ele escolheu para essa comunicação, né, um ambiente bem diverso de um ambiente institucional, né? Ele foi em um ginásio de basquete, né, Washington Arena, uma arena mesmo, né, e lá fez um anúncio para a sua plateia, né? A plateia de apoiadores gritava slogans e chamou muita atenção da imprensa toda, a imprensa internacional, que nesse contexto, quando ele assinou os acordos, principalmente críticos à ordem internacional, a plateia gritava ofensas fortes à ONU, né? Algo que foi muito inédito nos Estados Unidos. A ONU tem sede em Nova York, de alguma forma é acolhida nos Estados Unidos por isso, mas nessa realidade ficou muito, muito marcada, né? Se a gente for fazer um balanço de todos os decretos anunciados, eles são decretos que atingem diretamente toda a proposta democrática de governo, com diferentes aspectos, e eles, de algum modo, cumprem o principal objetivo de campanha, né? Que era atacar uma cultura identitária, fazer exatamente acenos para essa plateia, para essa base política dele que pensa dessa forma, e também, né, esse é o ponto mais importante, atender aos principais apoiadores financeiros da campanha, que foram as empresas de TI, as empresas de tecnologia de informação. O aceno principal é a eliminação da palavra desinformação, exatamente o que as empresas de tecnologia queriam, e também para o seu segundo maior apoiador, que eram as empresas petrolíferas. Ele fez exatamente um recuo na direção da energia fóssil, né? Se isso vai perdurar, se isso será obedecido pelos diferentes estados americanos, precisamos sempre lembrar que os Estados Unidos é uma federação, pelos diferentes estados americanos que têm fortes investimentos em energia limpa, é uma ideia a conferir. Enfim, são primeiros dias
primeiro dia de governo, bastante, vamos dizer assim, enfático. Não há dúvida nenhuma que o Trump entende de comunicação, sabe fazer isso, e o mundo inteiro hoje fala sobre Trump e sobre o seu governo. Pois é, tem mais notícias chegando que eu gostaria muito da análise do senhor, como essa, por exemplo, de que os nascidos no território americano não terão mais cidadania automática. Essa também foi uma das medidas assinadas por Donald Trump após a posse. Segundo o jornal Washington Post, a ordem vale para bebês nascidos nos Estados Unidos, filhos de pais em situação ilegal ou turistas. A cidadania por direito está prevista na Constituição dos Estados Unidos e grupos ativistas processaram imediatamente o governo por causa da ordem. Apesar de ter maioria na Câmara e Senado, as tentativas de alterar a emenda podem enfrentar alguns obstáculos legais. Professor, não quero entrar no campo jurídico da coisa, né, para a gente entender até que ponto isso está certo ou não está, mas isso engloba a questão de Donald Trump no combate à imigração ilegal. E isso pode afetar, inclusive, brasileiros, né? É muito comum, claro que nem todo mundo tem recurso para isso, mas aquele brasileiro que a esposa está grávida e se arrisca a ir para os Estados Unidos para ter a criança lá, ainda que saiba de todos os custos dessa gestação, que vai ter que arcar, enfim, mas para que a criança tenha cidadania americana. Então, se isso for avante, muda, inclusive, para brasileiros que têm essa pretensão. Ah, sim, né? Primeiro de tudo, mesmo que a gente queira fugir, sabe, Jonathan, da discussão jurídica, com o qual eu concordo inteiramente, né? Ela é infindável, né? De algum modo, há uma barreira muito forte, porque o artigo 14 da Constituição americana é claríssimo, e é um artigo que tem mais de 150 anos, né? E é um artigo que, de alguma forma, era a alma americana, né? Era o jeito americano de lidar com o imigrante, entendendo o imigrante que tem um filho naquele lugar, que ele vai, de alguma forma, se constituir num cidadão americano. Isso era o sentido, né? O sentido dessa decisão da Constituinte, da Constituição americana, é exatamente esse. Para mudar esse artigo, ele precisa de uma maioria ampla, e não é só maioria simples no Congresso, né? A gente precisa entender que todas essas ordens executivas, esse ponto é muito importante, né? Todas essas ordens executivas nos Estados Unidos, elas são recomendações. Isso é o mais importante, né? A gente chama de ordens executivas, porque é o nome que elas têm e tudo mais, mas elas são recomendações. Elas têm que cumprir o estatuto legal, né? Mais ou menos, ele autoriza o funcionário público a cumprir ou não. Este é o ponto. Então, nós teremos aí um duelo bastante forte em torno de cada uma dessas determinações, que vai obedecer legislação estadual e vai obedecer principalmente, é claro, às decisões da Suprema Corte, até chegar na Suprema Corte, né? Então, nós temos aí um período longo. Se você olha para o conjunto dessas ordens executivas, elas têm uma função essencialmente política. Elas têm a função de prestar contas ao seu eleitorado. E, por favor, esse ponto é importante, me desculpe insistir nele, né? Elas talvez possam significar apenas e tão somente, desculpe a expressão, uma cortina de fumaça. Durante o primeiro governo de Trump, esse ponto é importante, né? Trump falava exatamente no muro, mesma coisa dessa imigração, tudo isso, né? Ele era recebido em todas as reuniões do partido, em todos os comícios, por um grito único da base que era erga o muro. Durante 4 anos eles gritaram erga o muro. O muro não foi erguido. Mas nem 20% da fronteira com o México tem um muro. Então, quando nós olhamos para isso, a gente tem que entender a dimensão exata desses anúncios. Eles têm a função, sim, de agradar as bases, ele tem a função de prestar uma conta eleitoral e tem a função de uma cortina de fumaça para aquilo que é o essencial. Trump tem compromissos muito fortes com as empresas de tecnologia, com a diminuição dos impostos das empresas corporativas e, principalmente, compromissos de aumentar o que for possível a lucratividade das petrolíferas.
esses compromissos não são necessariamente iguais aos da base americana. Esse choque vai ser muito presente. Esse fato que nós estamos olhando aqui talvez encubra problemas mais sérios que Trump vai ter. Quando nós olhamos o ministério que Trump escolheu, vários dos seus ministros têm, abre aspas, negócios com a China, por exemplo. Vários. Eu posso enumerar alguns. Então, de alguma forma, quando a gente olha para isso, talvez a gente tenha uma ideia de que esses anúncios todos apenas estão escondendo aquilo que é o sentido maior do governo de Trump. Pois é, professor. E aí identificar de fato o que fica apenas no diálogo e o que será colocado em prática com exatidão, né? O que a gente vai ter que acompanhar ao longo dos próximos anos. É realidade, né? Exatamente. Quando nós olhamos para isso que você comentou das crianças, né, nós vamos ver que isso é muito duro, muito difícil de ser executado, né? Há legislações estaduais protegendo isso. Os brasileiros que fazem isso escolhem os estados exatamente onde a legislação os apoia. Teria que haver mudanças na legislação estadual. Há estados democratas e estados republicanos que apoiam fortemente essa decisão. Portanto, ainda teremos muita água para correr embaixo dessa ponte, principalmente nesse aspecto da cidadania americana aos nascidos lá. É isso, a gente vai trazendo sempre aqui as atualizações em torno desse assunto. Agora, e depois das promessas, Donald Trump também assinou a ordem de rebatizar o Golfo do México. A partir de agora, a região passa a se chamar Golfo da América. O decreto foi publicado pela Casa Branca ontem. O republicano havia afirmado antes da posse que a mudança é apropriada porque o México tem um déficit enorme e que os Estados Unidos fazem todo o trabalho na região. O Golfo é o maior do mundo, com uma superfície de aproximadamente 1.550.000 quilômetros quadrados. Além dos Estados Unidos, ele também cerca o México e Cuba. Apesar do decreto de Trump, a mudança deve ser restrita ao território norte-americano, sem influenciar os outros países. E nesta terça-feira, o governador da Flórida decretou o estado de emergência no estado devido a uma tempestade de inverno que se aproxima. No comunicado, Ron DeSantis disse que uma zona de baixa pressão atravessa o Golfo da América e pode causar um impacto amplo nas condições climáticas. E a presidente do México pediu respeito do novo governo americano. Claudia Sheinbaum parabenizou Donald Trump pelo retorno à presidência, mas disse que, como vizinhos e parceiros comerciais, o diálogo e a cooperação devem ser símbolo da relação. Além da ordem de mudar o nome do Golfo do México, Trump também declarou emergência nacional na fronteira para impedir qualquer entrada ilegal de imigrantes. Essa ação permite aumentar a presença militar na região. Professor, a mudança de nome de Golfo do México para Golfo de América vai exigir uma reimpressão dos livros didáticos. Tudo aquilo que a gente aprendeu e tem hoje nas prateleiras, né, tá diferente. A ideia é boa, viu, Jonathan? Vai mudar os livros didáticos. Talvez a gente tenha que completar essa tua ideia. Livros didáticos de quem, né? Porque eu duvido muito que os livros didáticos no México mudem, né? Eu duvido muito que os livros didáticos em Cuba mudem, nos países da América Central mudem, né? Porque há uma tradição muito forte ali no Golfo, esse nome, Golfo do México, ele é desde a era colonial, né? Mais muito tempo, né? Eu não sou capaz de precisar, mas provavelmente desde o século XVIII. Então, quando nós olhamos para essa situação, né, é um desejo dentro dos Estados Unidos. Ele não vai ser, como a presidente do México, Claudia Sheinbaum, alertou, ela quer um clima de cooperação. Como é que o México vai enfrentar o poder americano? Evidentemente que não pode, né? Não tem como. Mas, de alguma forma, ela pode preservar um pouco a identidade nacional. É acho que isso que ela pretende quando ela fala em diálogo e cooperação. A situação do México é bastante difícil, porque quando nós olhamos os números sobre aqueles que estão em condição ilegal nos Estados Unidos, os números são impressionantes. Nós temos aproximadamente 11 milhões de pessoas nessa situação, porém, desses 11 milhões, 4,8 milhões são mexicanos. Então, quando nós olhamos para isso, talvez a gente pense melhor as cautelas com que a presidente do México tem para lidar com a difícil questão da pressão norte-americana sobre o seu país. Agora, a relação com os vizinhos realmente
fica um pouco complicada, né, professor? Não só com o México, mas também com o Canadá, porque antes de tomar posse, Trump, inclusive, sugeriu ali a possibilidade do Canadá deixar de ser um país e fazer parte dos Estados Unidos. Esse ponto é muito curioso, porque se há alguma coisa que une a luta política no Canadá entre o Partido Conservador, o Partido Liberal e os demais partidos sociais-democratas que tem no Canadá, que vai ter eleição em breve, o Trudeau renunciou. Então, só tem um ponto que une todos esses partidos. Ninguém aceita a ideia de virar um Estado americano. Nenhum canadense aceita. Nenhum, mesmo da extrema-direita, eles são relutantes nisso. Então, quando nós olhamos nesse quadro, é um desejo do Trump de fazer um aceno para a sua base, né? Dizer uma coisa dessa, de que o Canadá seria o 51º Estado americano, é um certo grau de ironia, né? Um certo grau de quase ofensa aos canadenses, né? Esse quadro, de alguma forma, é só um sinal do formato que Trump pretende dar às relações internacionais dele, especialmente com os seus vizinhos, né? O que a gente tem que notar é que talvez o professor Kessiat, que é o professor de Harvard, professor de Relações Internacionais de Harvard, notou, né? Trump está com os 6 atos, com as suas propostas, demolindo, acabando com uma ordem internacional baseada em regras que existia desde a Segunda Guerra Mundial. Esse fato é importante, essa observação é importante. Tudo isso que nós estamos comentando de Golfo do México, Canadá, e não falamos de Groenlândia, e não falamos, por exemplo, do formato com que ele deu a cerimônia de posse. Trump não convidou a nenhum dos aliados tradicionais. Havia uma tradição, né? Um aliado importante da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, especialmente, a Inglaterra, a França, depois a Alemanha, né? Os aliados que são incondicionais na Ásia, Japão e Coreia, nenhum foi convidado. Então, quando nós olhamos para isso, de fato, a observação do professor de Harvard é pertinente. Trump está, de alguma forma, mudando aquilo que é uma ordem internacional baseada em regras, baseada em protocolos. O que isso vai provocar ainda não sabemos, mas que de alguma forma é um exercício de força que deixa os demais aliados dos Estados Unidos preocupados, é um exercício de força que preocupa sem dúvida nenhuma. Bom, só para a gente fechar esse assunto aqui, eu quero trazer mais uma informação, né? Ainda falando sobre as novas medidas de Donald Trump. Antes de assumir o cargo, ele havia prometido impor tarifas sobre México, Canadá e China. Ontem, o republicano afirmou que essas novas taxas podem passar a valer a partir de 1º de fevereiro. Trump acusou o Canadá e o México de não conterem a imigração ilegal, permitindo a entrada de narcóticos nos Estados Unidos. Em uma mensagem no Salão Oval, o presidente afirmou que espera impor tarifas alfandegárias de 25% aos países. México e Canadá são parceiros dos Estados Unidos no Acordo de Livre Comércio da América do Norte, mas Trump disse que vai trabalhar para reformular o sistema comercial do país, protegendo e enriquecendo a própria população ao invés de outras nações. E agora a gente muda de assunto para falar sobre a crise política na Coreia do Sul. O presidente destituído compareceu a uma audiência do Tribunal Constitucional nesta terça-feira. Durante a sessão, Yoon Suk-yeol negou ter ordenado que comandantes militares retirassem deputados do parlamento após decretar lei marcial. Segundo o político, ele havia trabalhado com o compromisso de manter uma democracia livre. Essa audiência faz parte do julgamento do impeachment de Yoon. Ele está preso desde a semana passada como parte de uma outra investigação, acusado de liderar uma insurreição ao decretar lei marcial. Professor, a situação na Coreia do Sul é de bastante instabilidade nesse momento, né? E isso, do ponto de vista da segurança internacional, é algo que a gente precisa considerar, porque nós temos do lado da Coreia do Sul um grande inimigo, que é a Coreia do Norte, que já prometeu, inclusive, invadir o país. É isso mesmo, né? A grande preocupação com a Coreia, quando nós falamos de Coreia, nós temos que lembrar exatamente qual é o papel da Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, ela divide, ela é a fronteira, vamos chamar desta forma, uma expressão clássica da ciência política, ela é uma fronteira quente do ponto de vista militar, é a fronteira mais próxima da Coreia do Norte
que tem um grau de tensão forte com os Estados Unidos. Né? A gente não pode esquecer que os Estados Unidos mantêm na Coreia uma base militar com 28 mil soldados, né? Para exatamente manter um controle sobre aquela região. Um país assim, a tensão política subir dessa forma é muito grave, né? O quadro na Coreia é um quadro de forte instabilidade, porque em abril do ano passado, a oposição no gabinete alcançou maioria no parlamento, né? A oposição alcançou 178 cadeiras num parlamento de 300 assentos. É evidente que essa oposição está cobrando uma mudança na sistemática de governo e no processo todo, principalmente na eleição do primeiro-ministro. O presidente coreano, a partir de certas acusações fortes, até mesmo acusações de corrupção, tentou conter o parlamento com uma sequência de ameaças e depois usou a lei marcial, né? Nada disso deu certo, né? É preciso lembrar que a diplomacia americana, mesmo com Biden e com apoio de sinais norte-americanos de Trump, da diplomacia trumpista, não apoiaram o presidente Yoon Suk Yeol, né? Não apoiaram. E ele ficou praticamente sem base para continuar. É nesse contexto que foi preso. Agora, ele tem apoio popular, sim. A prisão dele demandou 3 mil soldados, 3 mil policiais, dado que havia uma multidão na frente da casa do ex-presidente tentando protegê-lo da prisão. Foi preciso toda uma negociação para que isso acontecesse. A decisão da Suprema Corte, é evidente, vai levar em ponderação todos esses fatores, mas é bastante provável que ela confirme a destituição, o impeachment de Yoon e, de alguma forma, a perda do governo e marque as próximas eleições. Professor Leonardo Trevisan, sempre muito bom ouvir o senhor, suas análises. Nosso público também gosta bastante e agradece pela presença aqui no Conexão Record News. Boa tarde ao senhor, até a próxima. Eu é que agradeço, Jonathan, o convite, o gentil convite e a boa conversa. Muito obrigado por ela. Tá? Obrigado. Boa tarde a todos que